Oi, Gernan, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Fazendo uma cronologia dos fatos para que o pessoal possa entender, no último sábado, um vídeo circulou nas redes sociais e esse vídeo mostra justamente uma moto estacionada na Avenida Boa Viagem, em Boa Viagem, zona sul do Recife, porém sem as rodas. O dono dessa moto tinha estacionado por volta das 3 horas da tarde nesse local, foi até a praia e quando retornou 2 horas depois, encontrou a moto sem as rodas. Ele até se perguntou o que de fato tinha acontecido. Algumas pessoas estiveram no local, até registraram esse momento e por isso que essas imagens repercutiram nas redes sociais. Posteriormente, um outro vídeo começou a circular e esse vídeo mostra justamente 2 homens chegando nessa moto e furtando essas rodas. Esse vídeo foi de câmeras de segurança ali nas proximidades desse furto, onde esse furto aconteceu. Além dessas rodas, eles pegaram também outros produtos, outros itens dessa moto. E em seguida tem mais um vídeo. Esse vídeo foi gravado por um celular, uma pessoa estava dentro do carro e viu que logo à frente tinha uma moto com 2 homens e eles estavam segurando essas rodas. Por meio desse vídeo, a polícia teve acesso à motocicleta que esses suspeitos estavam pilotando, inclusive a placa da moto. Então, a partir daí, a polícia conseguiu identificar essa placa e também os suspeitos desse furto. Aqui na Delegacia de Boa Viagem, nós vamos conversar agora com o delegado Alessandro Eurico, que esteve à frente dessa investigação exitosa, até porque conseguiu localizar esses suspeitos, não é, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como sempre, enaltecendo o trabalho da equipe de investigação da polícia, dos policiais da Delegacia de Boa Viagem e abrindo um aspas para agradecer a população, o cidadão de bem, que através das redes sociais que foram divulgadas amplamente as imagens do furto e dos procedimentos desses suspeitos, nos colaboraram com informações a respeito da localização, qualificação. Então, esse trabalho em parceria da comunidade, da população, cidadão de bem, com a Polícia Civil, sempre resulta em bons resultados, na verdade, na conclusão desses furtos, de roubos, outros crimes que ocorrem. Na verdade, nós tivemos conhecimento do fato, justamente como anteriormente eu falei, através de redes sociais, de blogs, e diante dessas informações foram iniciadas as investigações, buscando identificar, qualificar esses indivíduos, saber se eles tinham praticado outros furtos nesse mesmo modus operandi. E observamos que através das imagens chegadas existia uma placa, com isso identificamos que o veículo estava em nome de uma mulher, nos deslocamos até o endereço e a conduzimos até a delegacia para fazer a ouvida. Ela declarou que a moto, na verdade, estava no nome dela, mas era de seu irmão. Ela fez o reconhecimento através das filmagens que o piloto da moto seria o seu irmão, e que o outro indivíduo ela não saberia informar. Partindo desse princípio, nós já tínhamos a qualificação do irmão dela, fizemos a intimação para que ele comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos e também nos chegaram outras informações com relação a amigas e colegas desses 2 suspeitos, que um dia após a prática do furto, eles estavam em uma festa na casa dessas moças. Nós também fizemos a intimação, as conduzimos à delegacia para que fosse feita a ouvida. Elas, de fato, reconheceram eles nas imagens, deram a qualificação do segundo e confirmaram que, de fato, eles estavam um dia após. Foi questionado sobre a questão das redes que foram divulgadas as imagens. Eles contaram a versão de que aqueles pneus eram deles, que eles tinham vindo fazer um reparo. Contudo, as imagens deixam bem claras que, de fato, eles estavam furtando. Não tinham conhecimento do registro dessas imagens. E o que mostra novamente, que a gente vem sempre repetindo, é que Boa Viagem exerce uma força atrativa para o cometimento desses crimes.
pois pessoas vêm de bairros longes, de regiões metropolitanas, da região metropolitana de Recife, até mesmo no interior, porque eles são de Carpina, Paulista, e acham que vindo praticar o crime aqui em Boa Viagem não vai ser localizado. Só que hoje tudo é filmado, tudo é registrado, tudo é distribuído através de redes sociais e há uma identificação. E nós estamos aqui para atuar e fazer o nosso trabalho. Fizemos a intimação dos suspeitos, eles compareceram em conjunto com o advogado que estava representando o causídico e este o aconselhou a ambos a não prestar nenhum tipo de esclarecimento, reservar o direito constitucional ao silêncio. Doutor, quem são esses suspeitos? Eles já têm passagem pela polícia? Eles já têm o costume de praticar esse tipo de furto a veículos que estão estacionados? Ao ser divulgadas as imagens do furto que ocorreu no dia 30, passou a chegar denúncias que eles realmente vinham praticando esses furtos. Teve um furto de 2 pneus no mesmo modus operandi na Unibra, em frente à Unibra. Teve também outra imagem que nós conseguimos com a vítima ontem, outra vítima que um deles furta um escapamento de uma moto com agilidade de forma bem prática, muito rápido. E nós estamos solicitando, inclusive, a que ele fosse restituído as peças que ele furtou ao rapaz do sábado, que é também um motor Uber, e ele teve um prejuízo aí de aproximadamente R$6.000. Ele estava prestando esclarecimentos aqui na delegacia, aos prantos, chorando, que aquilo era o modo de vida dele sobreviver, e que, de fato, estava precisando da restituição desses itens. Então, eu estou dando um recado para aqueles que adquiriram produtos desses 2 indivíduos, certo? Que eles venham de forma espontânea, voluntária, à delegacia de Boa Viagem e devolvam os produtos que foram adquiridos de forma ilícita, porque eles vão estar respondendo por crime de receptação. As investigações irão continuar, iremos chegar aos receptadores e iremos agir de acordo com a lei. Então, solicito aqueles que adquiriram produtos com esses 2 indivíduos que façam restituição voluntária aqui na delegacia de Boa Viagem. Caso contrário, irão responder pelo crime de receptação. O senhor tocou num ponto importante sobre esse consumo. Como é que uma pessoa consegue identificar que aquele produto ele veio por meio de um crime? Foi por um furto? Às vezes é o valor que é mais barato, não tem uma nota fiscal. Como é que a pessoa consegue identificar? É simples. Primeiro, quem está vendendo, se ele tem condições de ter e adquirir aquele produto. Segundo, valor. O valor, fazer um comparativo, quanto é o valor de mercado e o quanto está sendo oferecido. E, por último, mais complementar, a nota fiscal. O produto é usado, mas um dia ele foi novo. E quem comprou novo, comprou através de uma nota fiscal. E se você compra esse produto de alguém usado, essa nota fiscal vai repassar para a sua mão. Não há necessidade que seja emitida uma nova nota fiscal em nome do novo adquirente, mas que aquela nota fiscal, ela circule juntamente com o produto. Então, tudo isso caracteriza a receptação. Doutor Gernan, que está no estúdio, ele tem uma pergunta a fazer a respeito desse caso. Gernan. Primeiro, parabenizando aí doutor Alessandro Eurico, né, pelo trabalho que vem realizando aí na Zona Sul, aqui da nossa capital, mais precisamente aí no bairro de Boa Viagem. Eu gostaria de saber, Renata, o seguinte, até mesmo para a gente incentivar essa entrega voluntária. Eu gostaria que o delegado explicasse o seguinte: quem comprou, se foi espontaneamente na delegacia, após essa reportagem, disser, olha, doutor, está aqui o material, eu comprei de boa fé, eu não sabia que era roubado. Ele fica isento de qualquer punição perante a lei, se ele fizer isso espontaneamente, Renata? A pergunta de Gernan é bem pertinente. Primeiro, ele parabeniza a Polícia Civil por esse trabalho. Foi bem rápido, né? Aconteceu no último sábado o crime e a polícia já conseguiu localizar esses suspeitos. Em relação a essa entrega voluntária das rodas ou de outros itens da moto, no caso, a pessoa que está entregando de forma espontânea na delegacia, ela não responde judicialmente por nenhum crime, caso essa entrega seja feita de forma espontânea. Isso, nós estamos fazendo análise
criteriosa com relação a isso e solicita que essas pessoas, de fato, façam restituição. A gente faz um termo de restituição e a gente não vai estar abrindo procedimento, né? Vamos justificar, fazer um despacho, justificando justamente essa questão de como foi adquirido aquele produto e que ele está fazendo a restituição do item, vez que a partir do momento que ele tomou conhecimento através da imprensa, das redes sociais, viu que aquele objeto que ele adquiriu era oriundo de uma subtração. Os suspeitos, eles vieram até aqui com o advogado, ficaram em silêncio. Depois disso, o que aconteceu? Nós tentamos buscar informações, fizemos um empenho, inclusive, junto ao advogado, explicando a situação da vítima, que necessitava que as peças fossem restituídas, e mesmo assim eles reservaram o direito constitucional ao silêncio. E, como eu falei anteriormente, nós iremos dar continuidade às diligências para tentar recuperar essas peças subtraídas. Doutor, para a gente que não entende muito da lei, que é um cidadão comum, fica até realmente sem entender o que de fato aconteceu, porque esses suspeitos foram localizados, vieram até aqui e saíram livremente pela porta. Não, a princípio, não vão ficar presos, não vão responder, pelo menos nesse momento inicial. É um trabalho assim que é realizado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, mas a gente vê essa brecha na justiça em que esses suspeitos, depois de um furto como esse, causando um prejuízo de R$6 mil para um trabalhador, um motorista de aplicativo, um motociclista de aplicativo, e esses suspeitos agora estão em liberdade. Justamente, a gente tem que trabalhar de acordo com a legalidade, nós somos adstritos à legalidade. O cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já o servidor, principalmente policial, ele tem que fazer tudo que é dentro da lei, dentro das normas legais. E com relação ao flagrante, existe o flagrante próprio, o impróprio, né, o presumido. E no caso, o fato aconteceu no sábado, dia 30, houve o registro do boletim de ocorrência dia 1º, e nós iniciamos as diligências logo após. Contudo, não foi uma diligência ininterrupta, para quando conseguirmos localizar eles, que foi no caso no dia de ontem, conseguirmos estar dentro desse prazo para dar o flagrante delito. Poderíamos representar pela prisão preventiva dos suspeitos, fato que não aconteceu porque a gente precisava confirmar a qualificação civil, se realmente se tratava daquelas pessoas, até mesmo para não representar e não agir de forma temerária, conseguir um mandado de prisão em relação a pessoa inocente e estar encarcerando uma pessoa inocente sem ele ter praticado aquele crime. Precisávamos confirmar realmente a qualificação civil dos suspeitos e, para isso, mesmo que ele exerça o direito constitucional ao silêncio, ele não pode, de forma nenhuma, negar as informações com relação à sua identificação civil. O advogado, já que orientou que esses suspeitos ficassem em silêncio, chegou a relatar que realmente nas imagens eram eles, que eles tinham envolvimento. Como foi a conduta desse advogado no momento da defesa desses suspeitos? Na verdade, o que acontece? O advogado, ele tem direito aos autos do procedimento. Então, ele vinha com a tese dizendo que os suspeitos que ele estava representando não tinham praticado aquele furto, que, na verdade, aqueles pneus pertenciam a um deles e que tinha levado para conserto. Contudo, ao verificar as imagens que foram divulgadas, ele não tinha como adotar essa versão, porque iria contradizer o que ele tinha dito em sede policial. Então, isso prejudicaria a própria defesa. Então, por isso, ele deve ter solicitado aos seus clientes que reservassem o direito constitucional ao silêncio. Inclusive, essas imagens, elas são bem claras. Essas imagens foram registradas por câmeras de segurança inicialmente, mostrando justamente esses dois homens chegando na moto. O espaço é até pequeno, porque tem outros veículos estacionados. Então, a gente consegue observar que tem carro na imagem, tem a moto e tem outro carro. Essa moto justamente desse trabalhador, um motociclista por aplicativo que teve um prejuízo avaliado em R$6 mil. Os suspeitos chegam na moto, bem tranquilos, estacionam ao lado da moto, que seria o alvo, conseguem retirar
essas rodas, as duas rodas e outros itens da moto, e em seguida eles saem tranquilamente. Então, a polícia conseguiu chegar até esses suspeitos por meio dessas imagens, e logo em seguida tem outra imagem que, por pura coincidência, foi gravada por uma pessoa que estava dirigindo, que viu dois homens à frente segurando dois pneus. Isso chama a atenção. Então, registrando essas imagens, a polícia conseguiu ver a placa da moto que esses suspeitos estavam. Então, por essa placa, a polícia conseguiu chegar até eles. Inicialmente, foi constatado, inclusive, que a moto tinha sido comprada pela irmã de um deles. Ela tem algum envolvimento com isso ou ela não sabia de nada, doutor? Não, a irmã do suspeito, ela não tinha nada a ver com isso. A moto, segundo ela, estava no nome dela, pois precisava fazer um financiamento, ele já tinha outra moto e precisava colocar no nome dela para que ele conseguisse o financiamento. Então, ela fez o reconhecimento do seu irmão, que estava pilotando a moto, mas ela não tem nada a ver, ela não faz parte dessa associação criminosa. De fato, somente até agora foi apurado que são os dois. A contribuição da população, do cidadão de bem, foi muito efetiva na solução desse caso e conseguimos, de fato, chegar à conclusão de todo o procedimento inquisitorial. Estamos prontos agora para relatarmos, fazermos um indiciamento de ambos e solicitamos que novas vítimas que constatem nas imagens e identifiquem que foram eles que praticaram demais outros furtos, porque tem se chegado aqui mais 2 novos casos que os dois são imputados como suspeitos desses crimes. Um que aconteceu na Unibra, como eu anteriormente falei, outro no Pina, onde um deles está tirando um escapamento de uma moto de forma bem ágil, bem rápida. Então, não vai ficar somente nesse caso. Então, prematuramente, tínhamos falado inicialmente que só seria um caso até agora, mas, na verdade, já estamos falando em 3 situações diferentes que eles são suspeitos. Trata-se de uma organização criminosa, uma quadrilha especializada em furtos de peças de veículos, ou apenas esses 2 elementos que foram presos que têm envolvimento com essa prática criminosa? É prematuro e temerário falar que seria uma associação criminosa. Até então, nós temos a identificação apenas dos 2 nessa prática. Segundo informações das testemunhas, eles andam juntos, sempre estão juntos em todas as festividades e em reuniões. Então, não apontam um terceiro ou um quarto. De repente, se existir um outro indivíduo que encomenda as peças e ele faz essa entrega às peças já como um pré-requisito de encomenda, aí sim a gente pode estar falando já de uma associação criminosa. E um desses suspeitos, inclusive, também tem a mesma função, trabalha da mesma maneira que a vítima, essa que foi registrada no último sábado. Ele também trabalha como motociclista por aplicativo e acabou realizando o furto de uma moto poderia até ser um parceiro de trabalho. Ele se diz ser, porque, de fato, o rapaz que foi vítima, ele é um trabalhador. Tanto é que ele estava aqui aos prantos, na delegacia, pois não está conseguindo trabalhar, já que o prejuízo foi grande, porque quando a gente fala no jogo de rodas, não é só o jogo de rodas, são discos de freios, corrente, todo equipamento, todo o kit, e mais os dias que ele está sem trabalhar. Então, os outros indivíduos que dizem ser moto-Uber não são, porque se eles fossem, eles não estavam praticando crimes, e sim trabalhando. Verdade. Na verdade, eles são criminosos, Mas, por um trabalho exitoso da Polícia Civil, conseguiu chegar até esses homens. Por enquanto, Gernan, eles estão soltos, eles estão em liberdade, mas como o próprio doutor Alessandro Orico explicou, a investigação continua. Então, posteriormente, a gente vai ter mais novidades a respeito desse caso, até porque não foi o primeiro, não foi o único que aconteceu no último sábado. De acordo com a investigação da Polícia Civil, pelo menos 3 furtos semelhantes a produtos, a itens, peças de veículos que ficam estacionados em vários bairros do Recife. Volto contigo no estúdio, Gernan.